E olha só, um novo estudo publicado nesta quinta-feira no periódico JAMA Pediatrics dá mais uma pista sobre aquela que tem sido uma das principais incógnitas da pandemia de coronavírus. Qual é o papel das crianças na transmissão da doença? Segundo os autores do trabalho, quando doentes, elas têm uma carga viral considerável, que a ser confirmado por novos estudos pode significar uma capacidade relevante de transmitir a Covid-19. Bom, para entender esses aspectos, a gente conversa agora com o médico infectologista, Dr. Edmilson Migovski. Doutor, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Adriana, bom dia, prazer falar com vocês. Prazer nosso. Doutor, então, a princípio, as crianças pequenininhas também podem se contaminar, né? Tem gente que acha que nem pode, tampouco a gente ouve falar sobre crianças não só não contaminadas, como, ainda bem, né? Que vem a óbito por causa disso. Agora, então, vem-se a descobrir através desse estudo que quando a criança se contamina, na sua maioria, elas ficam assintomáticas, confirma isso pra gente, por favor. Porém, o fato delas adquirirem essa maior carga de vírus do que os adultos significa o quê? Na verdade, esse trabalho mostra que as crianças teriam uma carga viral maior e, em tese, por ter maior quantidade de vírus, poderiam transmitir esse vírus com maior eficiência. Então, existe um dado teórico, que se observou isso em criança, mas na prática a gente não vê nem a criança adoecendo de uma forma mais grave, nem de uma forma mais sintomática e nem transmitindo tanto o vírus assim. Então, nesse momento, existe uma dissociação de informação, já que nesse trabalho a maior carga viral poderia denotar não só maior gravidade, como também maior transmissibilidade, mas não é isso que a gente está vendo na prática. As crianças ou adoecem de uma forma muito tranquila, e quando adoecem não parecem transmitir tanto esse novo coronavírus como a gente vê, por exemplo, em outras viroses, como por exemplo, o vírus influenza. A gente sabe que as crianças são grandes disseminadoras do vírus dos adultos. Inclusive, tem trabalhos que mostram casas que têm crianças em idade escolar, seria mais do que o dobro da gripe, a incidência da gripe, do que casos que não têm. Então, a criança exerce um papel inquestionável, a princípio, para o vírus influenza, que causa a gripe, porém é questionável em relação a esse novo coronavírus, mesmo esse trabalho mostrando que elas teriam uma carga maior. Sim. Lembrar que quando você faz a avaliação dessa pesquisa para ver a carga viral, você pode pegar não só o vírus viável, mas como fragmentos desse vírus. Então, se é vírus vivo, viável, capaz de causar doença, ou se é, entre aspas, cadáver de vírus, eu não sei. O fato é que você vai ter uma carga viral maior percebida nos exames. E não necessariamente correspondendo com maior gravidade e maior transmissibilidade desse vírus a partir das crianças. Perfeito. Então, aos poucos, vai se descobrindo mais sobre a doença e o comportamento dela entre as faixas etárias, entre os diferentes perfis dos infectados. Agora, então, talvez as crianças possam ser, diante dessa pandemia do coronavírus, pequenos periguinhos. O fato de quase todas as crianças infectadas estarem carregadas do vírus e assintomáticas deixam elas como esse periguinho invisível aos cuidados dos adultos mais vulneráveis, por exemplo, pode ser? Assim, eu acho que sempre a prudência nesse momento, você tem pouco conhecimento acerca da Covid-19 ainda, eu acho que a gente tem que pecar por excesso. Acho que realmente manter uma criança, que pode ser uma portadora e transmissora desse vírus muito próximo de pessoas de alto risco, é algo que tem que ser observado e manter uma distância, acho que é prudente. Quando você não sabe tudo sobre o assunto, realmente a prudência se faz necessária para evitar que a gente fique contabilizando dor, sofrimento e morte, seria evitado por uma pitadinha de prudência, Claro, com certeza. Doutor, seria interessante testar crianças? Sim, acho que as crianças podem ser testadas também, até para você ter dados acerca disso. O que eu tenho observado na prática, tem uma casuística muito grande de pessoas que se infectaram, e os adultos, e aí a criança sente, às vezes, uma febre baixa, nariz escorrendo, um espirro, e passa muito bem pela Covid-19. Isso é algo percebido entre nós. Eu sou pediatra, sou infectologista, e eu vejo isso na nossa prática. As crianças não acusam tanto o golpe. Eu tenho, na minha casuística de mais de 400 pacientes acompanhados, um único paciente, criança de 6 anos de idade,
e internou por conta de uma trombose renal, um fenômeno raro, né, que vale a pena até ser publicado tal raridade com que ocorre. Eu, particularmente, nunca soube de nenhum caso de trombose renal, não ser desse paciente que eu acompanhei de 6 anos. Então, o desfecho de maior gravidade, a internação, a morte pela Covid-19 entre os pequenos, né, é algo menos frequente do que entre os adultos, principalmente adultos de alto risco. Interessante, hein? Agora, essa criança, excepcionalmente, que o senhor atendeu, que teve a trombose renal, ela já tinha uma doença pré-existente? Eu gostaria de saber se as crianças com doenças já pré-existentes se tornam um grupo de risco? É claro que uma doença pré-existente aumenta o risco de uma infecção pela Covid-19. Essa criança em particular, que é um menino de 6 anos, ele não tinha nenhum quadro que pudesse potencializar a infecção. Eu sou partidário de uma medicação precoce, né? Essa minha experiência aponta para, se eu medicar precocemente, eu diminuo muito a chance dessa criança, desse adulto evoluir de forma grave, mas essa criança em particular, que teve muito vômito, vomitou muito, e o medicamento é por via oral, ela acabou não aproveitando o medicamento, portanto, ela nem entra no meu rol de tratados, né, porque ela vomitou muito e acabou evoluindo com esse quadro de trombose renal. Internou, não teve falência respiratória e saiu, a princípio, sem sequelas. Mas foi um quadro realmente dramático, preocupante, mas que o final, pelo menos até o momento, foi um final feliz, né? Que bom. Bom, agora, doutor, o senhor falava agora há pouco, até achei bastante interessante. Não se sabe ainda, né, apesar de se infectarem bastante, com muita carga viral, porque a maioria das crianças não tem sintomas, né? O senhor falou um termo aí que eu achei interessante, como que é cemitério de vírus, quer dizer, o vírus chega lá e já morre? Sim, entendi. Não, porque quando você faz o PCR, você, na verdade, você detecta o RNA viral. E aí eu não sei se eu tenho vírus viável ou só fragmento de vírus ou cadáver de vírus. Cadáveres de vírus, assim, sim. E aí o seguinte, por isso que você vê algumas pessoas, por exemplo, testando o PCR depois de 3, 4, 5 semanas, isso não obrigatoriamente quer dizer que ela está transmitindo o vírus, porque se detectou o pedaço do vírus. Não se sabe se esse vírus detectado é um vírus viável ou só fragmento viral do RNA do próprio vírus. Então, assim, é por isso que não se fica testando o tempo todo as crianças nem os adultos, porque a presença de um PCR positivo não obrigatoriamente representa a transmissibilidade desse vírus, entendeu? Então, assim, tornando a coisa complexa ainda. É por isso que você, às vezes, vê uma pessoa que se infectou com o vírus, 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses depois, ele faz um outro quadro viral, aí se faz o PCR, vê positivo, aí se diz assim, a pessoa teve a infecção novamente. Não obrigatoriamente é uma infecção novamente. Pode ter tido uma infecção 2 meses atrás, mas que esse PCR, esse fragmento do vírus, persistiu ao longo das semanas. Então, uma nova retomada de um quadro infeccioso qualquer, uma gripe, um resfriado, alguma infecção por um outro vírus, quando a pessoa pesquisa e vê o PCR positivo, diz, olha, ele teve de novo a Covid-19. E não é bem assim, entendeu? Porque essa detecção do vírus pode permanecer por semanas ou meses, mesmo em pessoas saudáveis, sem nenhuma doença de base. É só para dar um tempero nessa confusão, fazendo com que as pessoas fiquem pensando, numa segunda onda eu vou ser de novo infectado. Não obrigatoriamente você vai ser reinfectado, e se for reinfectado, é extremamente improvável que você tenha um quadro da mesma gravidade da primeira infecção. Então, assim, eu fico vendo as pessoas muito desesperadas, né, achando que, porque a Covid-19 pode dar mais de uma vez. Tem um monte de doença que é velha conhecida nossa que pode dar mais de uma vez. Difteria, tétano, coqueluche, gripe, resfriado. Quer dizer, mas as pessoas ficam pintando a Covid-19 como sendo uma coisa terrível, né, de morte. Aí você contabiliza as pessoas que se recuperaram como se recuperar fosse uma exceção. Não, a recuperação é a regra absoluta na Covid-19. A recuperação sem sequela é a regra. Não estou dizendo com isso de abrir mão de usar máscara, de usar álcool 70, distanciamento. É importante a gente manter esse distanciamento social. Mas, assim, pra você ter uma ideia, Adriana, a gente fez um tratamento específico em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, só para pessoas de alto risco. Nós temos hoje quase 100 pacientes de alto risco, acompanhado e tratado precocemente, nos primeiros 2 ou 3 dias de sinais e sintomas,
e nenhum paciente internou, nenhum paciente evoluiu para a falência respiratória, nenhum paciente morreu. Então, eu estou só querendo deixar claro para quem nos ouve e nos vê que sair-se bem da Covid-19 não é uma exceção, ela é a regra, desde que você tome os cuidados, você procure precocemente o médico, diferente do que se falou no início, diferente do que eu falei no início, que as pessoas com sinais e sintomas deveriam ficar em casa, isso hoje é considerado um equívoco. Na minha opinião, na opinião de vários colegas, é importante você buscar um atendimento médico, não ficar esperando a falta de ar aparecer. Porque quando a falta de ar aparece, o vírus já se replicou muito e já causou um dano maior, e aí sim o desfecho pode não ser tão bom quanto você abordando de uma forma precoce esses pacientes, viu, Legal Adriana? Tratar logo, né? Olha, muito bons os esclarecimentos, né? Nós que não entendemos tanto do assunto, que não somos médicos, temos acompanhado aí os estudos para entenderem melhor esse novo coronavírus. É bastante complexo mesmo, muitos detalhes, né? Por isso a gente agradece quando tem bate-papos como esse com o senhor. A gente conversou com o médico infectologista e pediatra, Dr. Edmilson Migovski. Valeu, viu, pelo bate-papo aqui. Fica o convite para voltar uma próxima vez. Boa sexta-feira e fim de semana. Obrigado, você também. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Tchau.